Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Tarô das Deusas. Aqui você encontra autoconhecimento através da simbologia do tarô, do baralho cigano e dos oráculos. E assim como nós, se você também gosta desse tipo de assunto, por favor, acompanhe nosso canal, ative o sininho para receber as próximas notificações e também deixe o seu comentário, conte aqui pra gente o que você espera de uma leitura de tarô. O que você busca ao assistir uma leitura? Que tipo de leitura você gosta? Assim nós podemos nos ajudar mutuamente. Vamos falar de amor hoje? Vamos finalizar esse ano falando de amor? Vamos ver qual é a energia? Por favor, tarô, qual é a energia principal para a vida amorosa de quem se conectou com esse vídeo? Vida amorosa. A carta do carro, o arcano maior de número 7. Esse arcano fala pra gente sobre a nossa força de vontade, sobre a nossa capacidade de superar os desafios que nós encontramos ao longo da nossa jornada. Então ela fala de triunfo, de vitória sobre os desafios da vida. Ela fala também que para a gente se manter no nosso caminho, para a gente não se perder do nosso caminho, é preciso que a gente encontre um equilíbrio interno, para que a gente faça as escolhas direcionadas para o nosso objetivo, para a gente não se perder durante a jornada. É o momento de assumir as rédeas da própria vida. Então ela fala também de maturidade, de liberdade. E para isso, né, para que a gente tenha essa liberdade, a gente precisa dominar a nós mesmos. No lado mais sombra dessa carta, a gente pode falar exatamente do oposto, né? Quando a gente está sem foco, quando não tem determinação, quando a gente fica muito inseguro diante dos obstáculos que aparecem, achando que não vai dar conta de superar. Quando a gente tem dúvidas sobre as nossas escolhas, sabe? Quando você não está certo, convicto. Quando você deixa de avançar nessa jornada da vida por medo. Mas vamos entender melhor o que a carta do carro quer dizer aqui sobre a vida amorosa. Por favor, tarô. Opa, peraí, vamos fazer a pergunta, né? Uma carta para compreendermos melhor essa carta do carro. 6 de copas. 6 de copas é uma carta que vem falar pra gente de nostalgia, de infância, do nosso passado, de uma certa inocência. Podemos então falar aqui que temos algo em relação ao passado. Pode ser uma pessoa do passado? Pode. Pode ser algo interno relacionado ao seu passado? Pode. Pode ser que esse passado seja um obstáculo no caminho? Pode. Às vezes a gente não consegue desapegar, né? De algo que aconteceu no passado. Ficamos presos àquela situação, àquela pessoa. Muito provavelmente as nossas próprias idealizações daquela história. E a gente não consegue avançar. Porque o carro fala dessa energia de movimento, né? De avanço. Agora, se o passado for um obstáculo, pode ser que ele esteja aí no seu caminho te impedindo de avançar na vida amorosa. Analise aí a sua situação e verifique se não há uma situação no seu passado que está te prendendo, está te amarrando e te impedindo aí de avançar. Mais uma carta. O dependurado.
O dependurado é um arcano maior, de número 12, e ele fala pra gente sobre uma mudança de perspectiva. A gente tem o eremita no fundo do deck. O dependurado é um convite para uma reflexão profunda. E a partir daí a gente muda a nossa perspectiva. Pode ver que ele tá de cabeça para baixo aqui, pendurado de cabeça para baixo. Então ele tá olhando as coisas por uma outra perspectiva. Podemos falar aqui também de algum sacrifício. A carta do dependurado nos fala, né, que muitas vezes na vida, pra gente avançar, a gente tem que fazer um sacrifício. E esse sacrifício, ele pode ter um gostinho de perda, mas também pode ser uma libertação. Então, novamente, aqui a gente fala de um certo desapego. Desapego daquelas expectativas que não fazem mais sentido. Essa carta fala de uma necessidade de a gente soltar o controle e aceitar as circunstâncias. O que me reforça a ideia de que há algo do passado atrapalhando o seu caminho. Quando eu digo algo do passado, pode ser alguém que de repente fica voltando para sua vida e te atrapalhando, né? Você não consegue avançar porque toda hora essa pessoa retoma o contato e tal, e te impede aí de avançar. Mas pode ser uma questão interna sua, né? Você ainda não desapegou dessa história, você ainda tem expectativas em relação a essa história. Você ainda não conseguiu encarar essa história por uma outra perspectiva. E aí você tá paralisada no seu caminho da vida amorosa. Né? O passado acaba se tornando um obstáculo para você avançar. Depois da carta do carro, que é esse arcano maior da energia principal, a gente tem a carta da força. A carta da força, ela fala pra gente sobre coragem. É o nosso poder interior, o nosso autocontrole pra gente lutar. É a nossa capacidade de enfrentar de fato os desafios, sabe? Então, para a gente sair desse lugar da carta do carro e avançar, é preciso encarar esse passado. Seja diretamente em relação a essa pessoa, colocando um limite nessa pessoa, se ela fica indo e voltando da sua vida, como eu falei. Seja internamente, você decidindo com você que aquilo você não quer mais para sua vida, porque aquilo não leva você para o caminho que você quer. Muito pelo contrário, essa pessoa está obstruindo o seu caminho. Esse passado está atrapalhando o seu avanço. Atrapalhando, inclusive, que chegue algo novo na sua vida. Por favor, tarô, mais uma carta. Seis de espadas. Fala justamente da necessidade de nos afastarmos do nosso passado para poder recomeçar. Não há dúvidas aqui que você precisa deixar esse passado para trás. Gente, eu vi o negócio de cabeça para baixo, é o 9 de espadas. Eu vi assim. O 9 de espadas fala de uma preocupação, de sentir-se culpado, de uma sobrecarga, especialmente mental. Que o naipe, né, de espadas fala do mental. O que me remete à ideia de que esse passado está te colocando numa estagnação
e te trazendo aí um sofrimento. Mas a boa notícia é que a gente está aqui no número 9. O número 10 finaliza essa jornada, essa etapa. Mas você precisa fazer um movimento. Você precisa querer avançar na sua jornada. Aí você tem que encarar esses obstáculos aqui do caminho, que muito provavelmente é essa relação do passado. Aqui, gente, o ideal seria um momento de recolhimento. Saiu o eremita aqui no fundo do deck, né? Para que você decida internamente aquilo que você quer para você. Por quê? Enquanto esse obstáculo ficar no seu caminho e você não fizer absolutamente nada para tirá-lo dali ou para ultrapassá-lo, o comando da sua vida, as rédeas da sua vida não tá na sua mão. Tá na mão dessa pessoa, tá na mão desse passado. E a carta do carro, ela vem nos trazer justamente a força para assumirmos a rédea da própria vida, para estarmos no controle. E como eu falei, assumir as rédeas da própria vida, a gente está falando de liberdade e, consequentemente, de responsabilidade. Por isso que eu falo, você tem que resolver qual é o caminho que você quer para você e, principalmente, o caminho que você não quer mais para você. E aí você assume isso, você banca isso. Crianças não dirigem, né? O carro aqui tem que estar na mão de um adulto responsável, de alguém que assume o que quer, que não deixa o controle na mão de outra pessoa. O carro é meu, quem vai dirigir sou eu, a vida é minha, quem vai decidir o que quero ou não sou eu. Não é esse passado, não é essa pessoa do passado. Não permita mais que esse passado te deixe nessa estagnação. Ah, mas é difícil esquecer, mas é difícil andar para frente, mas é difícil deixar para trás. Sacrifício. O Dependurado fala que a gente paga um preço para o nosso avanço. Agora, ficar estagnado, ficar parado no mesmo lugar também tem um preço. Aí é uma questão da gente escolher, né? Qual o preço quer pagar? Qual preço você quer pagar? Isso está te trazendo essa preocupação, essa insônia, essa insegurança, esses medos. A posição dessa pessoa deitadinha aqui, toda encolhida, amedrontada, cheia de espadas apontando para ela, aquele mental que não para de funcionar. A carta do Dependurado, ela traz como conselho o desapego daquilo que já cumpriu um papel na nossa vida. Só assim a gente vai abrir espaço para o novo. E para o novo vir, a gente tem que deixar o velho embora. Permitir essa transformação. Aceitar que o que foi, já foi. Eu resumo muito a carta do Dependurado como aceita que dói menos. Aceita que dói menos para você curar isso aqui, ó, essas preocupações. Você tá no final já, ó, tá no número 10 quase. Agora eu vou pedir para um arcano maior aqui um conselho, vamos ver. Por favor, Tarô, um conselho para quem tá nessa situação. Roda da Fortuna. Lindo. A Roda da Fortuna é o arcano maior de número 10. Ela vem falar pra gente de destino, fala de sorte. Ela fala deste lado cíclico da vida, né? Sabendo que aqui a gente tem a simbologia do carrossel que gira, né? Falando da simbologia cíclica da vida, a gente fala das mudanças que são inevitáveis.
Cada momento aqui que esse cavalinho gira, a gente tá numa circunstância diferente, as coisas não param, né? Então, fala da impermanência da vida. E aí a gente volta para a questão do aceita que dói menos. Nós não temos garantias e certezas, né? O que foi, foi, agora a gente precisa continuar. E a roda da fortuna fala isso, do nosso destino, do que tá lá na frente, do que a gente vai buscar, não viver aqui no passado. Muito embora a roda fale também de destino no sentido de sorte, né? A gente tem que trazer a nossa autorresponsabilidade para nos colocarmos no caminho que a gente quer pra gente. Por isso que eu falei lá atrás, é preciso que vocês escolham o caminho que vocês querem seguir e principalmente o que vocês não querem mais. Assumir as rédeas, ter esse autocontrole. Até porque se a gente não faz isso e fica deixando a vida levar, a gente fica num ciclo sem fim, né? Comentei, né, que pode ter uma pessoa que vai e volta aí na sua vida, essa pessoa fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, passa ano, passa 2 anos, passa 3 anos e você tá vivendo esse ciclo com essa pessoa ainda. Porque não assumiu as rédeas aqui e não fez um movimento para mudar o seu destino. Agora, a partir do momento em que você escolhe o seu caminho e diz, isso eu não quero mais para mim, coloca um limite para essa pessoa. E a carta aqui do carro também fala sobre isso, sobre colocar limites. Aí você tá mudando o seu destino. Aí você não vai permitir mais ficar nesse ciclo sem fim aqui, permitindo que essa pessoa vá e volte na sua vida. Ou que este sentimento interno que você sente por ela te impeça de começar algo novo. Então, a roda da fortuna como um conselho, ele pede para você, escolha continuar mesmo quando seria mais fácil desistir. Porque quando você se movimenta, você muda a sua própria sorte. Aí é um trabalho sobre você mesmo, o seu aprimoramento. Vencer o obstáculo que está no seu caminho, que às vezes é você mesmo. Aliás, sempre é sobre nós, né? Então não resista às mudanças. Se submeta aos altos e baixos aqui da vida, que a roda fala muito disso, né? Ela é cíclica e a gente uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo. Aceite, se submeta às circunstâncias. Aceite o que a vida te trouxe. Mas não fique estagnado, parado nesse lugar que a vida te trouxe. Faça o seu movimento para chegar no lugar que você quer. Olha, a gente tem o carro falando disso e tem a roda da fortuna falando disso. Assumir ali o que você quer para você e traçar esse destino. E buscar isso. A roda, ela fala pra gente desse retorno ao jogo da vida após um momento aí de suspensão, de introspecção, porque ela vem depois da carta do eremita, né? É um momento em que a gente tá ali mais recluso, mais fechado, pensando um pouco na vida. E aí vem a roda e fala, não, bora lá, é hora de voltar pro jogo. É isso, pessoal, essa foi a nossa leitura para esse final de ano, nossa leitura amorosa. Desejamos do fundo do coração que quem esteja passando por esse momento difícil de apego ao passado, que aproveite essa energia de fim de ano, que já traz pra gente, né, todo esse ar de fim de ciclo, para que você consiga superar esse obstáculo, que você consiga impor um limite, seja ao seu sentimento, seja a essa pessoa, para que você comece o próximo ano mais aberto para novas oportunidades. Bom, gente, bom final de ano para todos vocês e nos encontramos agora em janeiro. Até mais!